t nós substituímos por t0. Então, nós temos 2t0 ao quadrado mais 5t0 mais 10. Isso aqui é o valor inicial da função, né? E lá embaixo, ó, t menos t0 é a variação do tempo. Então, realizando essas operações, vai cancelar aquele mais 10 com menos 10, tá certo? Vai cancelar. O que é que ficou? Continuando na próxima linha, nós ficamos com 2t ao quadrado menos 2t0 ao quadrado, que está lá no outro parêntese. Aí ficamos com mais 5t no primeiro parêntese, certo? E menos 5t0 no segundo parêntese. O mais 10 e o menos 10, eles cancelaram. Então, nós ficamos com essa expressão. O que é que nós observamos aí? Que tem um 2 aí em evidência, não é? Então, observe que nessa expressão aí, nesse polinômio, 2t ao quadrado menos 2t0 ao quadrado mais 5t menos 5t0, nós vamos usar uma fatoração. Então, vamos fazer por agrupamento. No primeiro grupo, tem 2 que é comum. Vamos colocar o 2 em evidência. Depois, vocês observam que na segunda parcela aqui, ó, 5t menos 5t0, o 5 é comum. Então, vamos colocar em evidência e fazer por agrupamento. Continuando. Tá? Então, é esse aí que nós vamos colocar o 2 em evidência, certo? Colocamos o 2 em evidência. Então, ficou t quadrado menos t0 ao quadrado. Vamos colocar agora o 5. Ó, agora o 5, t menos t0. Aí, o que é que nós observamos? Que o t quadrado menos t0 ao quadrado é uma diferença de quadrados. Então, nós podemos fatorar. Lembram do a ao quadrado menos b ao quadrado? Que é a mais b vezes a menos b? Então, nós vamos aplicar ali, né? Aquela diferença de quadrados, de t quadrado menos t0 ao quadrado. Continuando. Então, observe só, t quadrado menos t0 ao quadrado, nós desdobramos nos fatores t mais t0 e t menos t0. Tá? Continuando o resto da expressão, 5 que multiplica t menos t0, certo? Observe que agora vai aparecer um termo comum, que é o t menos t0. Então, colocando t menos t0 em evidência, nós vamos ficar com, ó, 2 que multiplicou t mais t0, né? O t menos t0 está em evidência. E o outro termo que apareceu foi o mais 5. Então, observe que aquele t menos t0 ele vai ser cancelado porque nós temos um termo idêntico no denominador. Continuando. Ó, observaram? Ó? Então, nós vamos fazer o cancelamento do t menos t0, né? Então, continuando. Cancelou o t menos t0, então a expressão ficou limite de 2 que multiplica t mais t0 mais 5, quando t tende para t0, certo? Continuando. Tá? Então, observe que quando você for achar o limite, quando t tende para t0, aquele t está aparecendo 2 que multiplica t mais t0, aquele primeiro t ele vai ser substituído por t0. Então, vai ficar t0 mais t0, que são 2t0 vezes 2, então deu 4t0 mais 5. Quando você está calculando o limite, que ele está tendendo para t0, então t é substituído pelo t0. Então, a velocidade no instante t0 que nós queríamos, ela deu essa aí a equação horária, né, da velocidade no instante t0, 4t0 mais 5. Então, para um instante qualquer, você pode definir como o v de t é igual a 4t mais 5. Continuando aí. Então, a equação da velocidade do movimento, né, num instante t qualquer, a gente pode considerar o v de t, vai ser 4t mais 5. Vocês devem lembrar que quando ele foi 1, né, lembram? Na primeira pergunta, nós queríamos para t igual a 1, se nós substituirmos o t por 1, vai dar exatamente 9 metros por segundo que nós encontramos lá no primeiro item, tá certo? Então, isso aí é uma aplicação já da derivada. Vamos continuar. Então, agora nós vamos definir razão incremental. Observe aqui, ó, é dada uma função f de x que é definida no intervalo que está contido no domínio da função. E o intervalo que ele está falando é esse trecho aqui no eixo x, que vai de x0, o x varia passando de x0 e vai até x0 mais ΔX. Isso é uma outra forma de representar o intervalo em função do acréscimo. Esse ΔX é um acréscimo dos valores de x. Então, em x0 nós temos o f de x0, né?
O valor da função correspondente ao x0 é o f de x0. Quando você for fazer o valor da função no ponto x0 mais Δx, o valor da função fica f de x0 mais Δx. Então, é uma outra forma de você representar aquele intervalo. Continuando. Próximo. Continuando, a próxima tela. Então, esse x0 e x, né, que é o x0 e o x, que é o x0 mais Δx, são exatamente as extremidades lá do intervalo que nós vimos no gráfico. O que é o ΔX? É a variação dos valores de x, que é o valor final menos o inicial. Tá? O que é o ΔY? É a variação dos valores da função. Né? É o valor final menos o inicial. Nós temos duas formas de representar. F de x menos f de x0, ou se nós quisermos representar com acréscimo, nós representamos o f de x0 mais ΔX, que seria o valor final da função, menos o valor inicial, que é o f de x0. Continuando. Então, a razão incremental é o quociente entre a variação dos valores da função e os valores de x. Continuando. Tá? É isso que eu falei. Ó. A razão incremental é dada pelo ΔY sobre ΔX, o quociente entre a variação dos valores da função e os valores de x. Ó. Valor final menos inicial e o x final menos o x inicial. Outra forma de representar através do acréscimo, né? Do acréscimo de x na função. Então, a razão incremental é o quociente entre a variação dos valores da função e os valores de x. Representada agora pelo acréscimo. O valor final menos o inicial, f de x0 mais ΔX, que é o valor da função, valor final, f de x0 inicial. E o x final menos o x inicial. Continuando. Então, vamos calcular a razão incremental da função f de x igual a 3x menos 1, relativa ao ponto x0 igual a 2. Então, vamos ver a definição. Essa é a função, f de x igual a 3x menos 1. Tá? Continuando, nós vamos mostrar agora o f de x0. Né? Quem é o f de x0? Continuando. Então, o f de x0 então, vai ser 3 vezes 2, porque nós queremos calcular a razão incremental no ponto 2. Então, substituindo o x por 2, nós temos 3 vezes 2 menos 1, que vai ser 5. Então, f de x0 é 5. O f de x, que é o valor final, é a própria função, né? O próprio valor da função. O f de x0, que vai ser o inicial, então substituímos e deu 5. Continuando agora na definição. Tá? Então, ΔY sobre ΔX vai ser o f de x, continuando, menos o f de x0. Próximo. Menos o f de x0, essa aí é a definição. Então, vamos substituir. Ó. Quem é o f de x? É o 3x menos 1. Quem é o f de x0? Vamos substituir agora o f de 0 por 5. Continuando. Tá certo? Olha, o f de x, que é o 3x menos 1, e o f de x0, que é 5. Então, como é que vai ficar essa razão? Ali ficou x menos x0. Quem é x0 é o valor que a gente está considerando, o ponto 2. Né? Então, aí a razão incremental ficou igual, ó, 3x menos 6 sobre x menos 2. Isso aí a gente está achando só a razão incremental por enquanto. Vamos continuar. Uma outra aplicação de calcular a razão incremental, né, que é aquela taxa de variação, aquele quociente entre a taxa de variação dos valores da função e os valores de x. Agora vamos ver no ponto 1. Continuando. O f de x, que é x² mais 3x menos 1. Vamos ver agora o f de x0, que é no ponto 1. É o f de 1. Substituindo lá na função, vai ficar, continuando, 1² mais 3 menos 1, certo? Fazendo essas contas aí, então f de 1 vai dar 3. Então vamos passar agora para a razão, né? Que é o quociente entre o ΔY e o ΔX. Quem é o f de x? São os valores da função no ponto x, que é o valor final. x² mais 3x menos 1. O f de x0 vai ser o f de 1, né? Que nós calculamos ali em cima, que é 3. Vamos substituir. Continuando. Então, f de x são os valores finais da função. É o valor final da função que é representado pela própria função x² mais 3x menos 1. Quem foi o f de x0? Foi o f de 1, que foi 3. Certo? Aí ficou x menos x0. O x0, né, é o ponto onde nós estamos calculando essa taxa de variação, que é o ponto 1. Então, o x0 é 1, x menos 1.
Continuando. Então, a nossa expressão vai ficar x² mais 3x, certo? Menos 4 sobre... ali ele está mostrando que o x0 foi substituído por 1, correto? Continuando. Então, nós temos aí x² mais 3x menos 4 sobre x menos 1. Então, uma outra aplicação de se representar, de se determinar uma razão incremental, ou seja, o quociente entre a taxa de variação entre os valores da função e os valores de x. Vamos passar para outra aplicação. Agora, nós vamos definir a derivada, né? Definir a derivada. Então, nós vamos observar que para nós calcularmos a derivada, nós temos que achar o limite dessa razão incremental que nós acabamos de fazer. Então, nós vamos considerar uma função f de x, uma função real, e vamos considerar x0 e o x0 mais ΔX. Ali é x0, tá certo? É o ponto inicial, e x0 mais ΔX será o ponto final, né? Final do intervalo. x0 é a extremidade inicial do intervalo, x0 mais ΔX é a extremidade final do intervalo com acréscimo ΔX. Continuando. Então, aí, ó, aquilo que eu mostrei para vocês, o x está variando de x0 até um x0 mais ΔX. Aqui é ΔX, tá? Saiu ΔT, mas é x0... Não, é x0 mais ΔX. Saiu um T ali. Então, observe. Quando variou de x0 até x0 mais ΔX, aqui no eixo x, os valores da função vão de f de x0 até f de x0 mais ΔX lá. Tá? Pareceu um T, mas entendo que aquele ΔT é um ΔX. Tá certo? Então, essa é a razão que nós acabamos de insistir, né? É a razão entre os valores da função, ou o quociente entre os valores da função e os valores de x aqui no intervalo de x0 até x0 mais ΔX. Próxima tela. Continuando. Então, tá aí. Para nós calcularmos a derivada da função no ponto x0, o que é derivada? É exatamente o limite dessa taxa de variação, que nós chamamos de razão incremental. É isso que é derivada, tá certo? Qual o significado da derivada? O limite da taxa de variação entre os valores da função, né? Ou seja, o quociente entre os valores da função e a variação de x. Então, nós temos aí duas formas de representar essa definição. A derivada da função no ponto x0 é dada pelo limite da taxa de variação entre ΔY e ΔX, quando esse ΔX tende para zero. Observe que o ΔX se aproxima de zero, ele não é zero. Outra forma de representar essa definição, a derivada no ponto x0 é o limite representando a variação agora por x0 mais um acréscimo ΔX, que seria o valor final menos o valor inicial, correto? Sobre ΔX. Então, nós podemos usar essas duas definições, tá? Que são equivalentes. Continuando. Vamos ver determinar a derivada da função f de x igual a 4x² menos 2 no ponto x0 igual a 2. Vamos lá. Então, primeiro nós vamos achar a variação, né? A variação média. Então, vamos substituir. Observe que nós vamos calcular no ponto 2. Então, aquele f de x0 mais ΔX é o valor final da função, né? Como nós vamos calcular no ponto 2, aquele x0 vai ser substituído por 2 mais a variação ΔX. São os valores que vão ser substituídos, os valores finais da função, né? E o f de x0 vai ser o valor inicial, o valor da função no ponto 2. Continuando. Tá? O f de 2. Então, observe que lá na função, tá? 4x², nós vamos substituir a variável x pelo valor final da função, que é 2 mais ΔX. Então, como era 4x², no lugar desse x vai ficar 2 mais ΔX, que é o valor final da função. Continuando. Tá? Então, lá na função era 4x² menos 2. Então, onde tinha a variável x, nós substituímos pelo valor final da função, que era 2 mais ΔX. Ao quadrado, né? 4x² menos 2. E esse f de 2, quando ele é substituído lá na função, né? Fica 4 vezes o valor de x, que é 2 ao quadrado, menos 2. Não esquecer que a função é 4x² menos 2. Tá certo? Então, ó, vocês perceberam que apareceu um produto notável aí, 2 mais ΔX ao quadrado. Então, nós desenvolvemos esse produto notável aí no colchete, ó. 4 mais 4 ΔX mais ΔX ao quadrado, menos 2, né?
E aqui nesse parênteses final já ficou menos 16, né? E mais, aqui no parênteses final já ficou 16, certo? Aquele menos 2 passa a ser mais 2, porque tem um menos na frente do parênteses. Continuando. Então, observe lá, ficou 16 mais 16 ΔX mais 4 ΔX ao quadrado menos 16, já fazendo a redução de todos aqueles termos na expressão anterior. Só voltando um pouquinho à expressão anterior, só para... Nessa expressão anterior, observe, né, que já vai ser multiplicado tudo por 4 o primeiro colchete. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4, 16 ΔX, mais 4 ΔX ao quadrado. E aqui já vai ficar menos 16, porque esse menos 2 com mais 2 ele cancela. Tá, próxima linha. Aí ficamos nessa linha aí, 16 mais 16 ΔX, mais 4 ΔX ao quadrado, menos 16. Ali apareceu x delta, mas é ΔX. Foi um erro aí na hora da... Então, nós temos ali, 16 ΔX. Observe que aquele mais 16 lá na frente, com esse de trás, eles vão cancelar. Não apareceu o cancelamento, mas vocês já estão percebendo que são termos opostos. O que é que vai sobrar na expressão? 16 ΔX mais 4 ΔX ao quadrado sobre ΔX. De novo apareceu o x delta, é ΔX. Tá certo? Então, o que é que nós fizemos aqui nessa próxima tela aí, nessa próxima linha? Tá? Aquilo que eu falei para vocês, né? Então, ficou 4 mais 4 ΔX mais ΔX ao quadrado, menos 2 com mais 2 cancelou, então sobrou o que está nessa linha aqui, 16 mais 16 ΔX mais 4 ΔX ao quadrado menos 16. Então, esse mais 16 com menos 16 vai cancelar, porque nós repetimos aqui de novo para vocês poderem acompanhar a conta. Continuando. Aí está aparecendo, né, o cancelamento do 16. E lá em cima do menos 2 com o mais 2, para vocês entenderem que foi reduzida a conta. Então, ela ficou 16 ΔX mais 4 ΔX ao quadrado sobre ΔX. Então, o que é que nós vamos fazer aí? Nós colocamos o 4 ΔX em evidência, né? Aí ficou o quê? 4 mais ΔX. Como o ΔX ele é um número diferente de zero, né? Ele tende para zero, mas ele não é zero, nós cancelamos o ΔX. E a expressão final ficou qual? Vamos ver. Ficou 4 que